Todos os dias a China reforça cada vez mais o seu poderio militar, mas é preciso lembrar que esse exército tão poderoso hoje começou com uma força de operários e camponeses. Como a China conseguiu conquistar tanta supremacia? É o que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Lá, combatentes do Canote da Guerra. O Dr. Reis Fried é um dos escritores da área militar e geopolítica mais produtivos do Brasil. Ele consegue escrever regularmente na revista Segurança e Defesa e publicar livros excelentes. São incontáveis os livros e artigos que ele tem na área. E recentemente ele lançou esse livro aqui, que é um verdadeiro calhamaço: China Disruptiva, o projeto de dominância global de Pequim. Então nós convidamos o Dr. Fried para nos dar uma palestra e falar do conteúdo do livro dele. Bom, parece que vocês vão ver agora, o vídeo que vocês vão ver agora, ele aborda aspectos interessantíssimos da ascensão da China. Você pode concordar ou discordar daquilo que vai ser dito, mas você precisa admitir que a quantidade de dados embasados que são apresentados nesse vídeo é simplesmente inédito na internet brasileira. Vamos ao vídeo, mas antes de tudo eu quero dar os parabéns ao Dr. Fried pela obra fantástica dele. São dezenas de livros na área de geopolítica. Eu vou deixar aqui na lista de desejos para o pessoal que quiser adquirir os livros do Dr. Reis Fried. Então vamos saber agora como a China se tornou a China potência. Dr. Fried, muito prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco da situação atual da China, né? Que extraísse assim os principais pontos do seu livro, que eu tenho certeza que os nossos inscritos aqui, eles vão acessar o livro, vão ler, mas eu queria que o senhor enfocasse os principais pontos para a gente começar a entender esse verdadeiro universo que é a China, que é tão diferente do Brasil, né? A China, Farinazzo, como todos nós sabemos, é um país singular. Eu diria até, fazendo um paralelo com o Brasil, nós somos brasileiros, orgulhosos do nosso grande país, o Brasil também é igualmente um país singular. O que eu quero dizer com isso? Não existe paralelo no mundo em relação ao Brasil. Quando eu dou palestras no exterior, eu tive agora em Seul, né, na Coreia do Sul, tive recentemente em Washington, vou voltar agora esse mês para Washington, lá no Colégio Interamericano de Defesa. Eles sempre falam assim, como é o Brasil? E é muito difícil classificar o Brasil nas categorias de ciência política conhecidas. Por exemplo, se você disser para mim assim, qual é a forma de Estado do Brasil? Todo mundo sabe, nós aprendemos no colégio, uma federação. Mas é uma federação sui generis, uma federação muito diferente das federações que existem no mundo. Se você perguntar qual é a forma de governo do Brasil, tem o sistema de governo e o regime de governo, né? Nós temos aqui uma forma de governo republicana e um regime de governo presidencialista. Mas aqui é um presidencialismo de coalizão. Enfim, ele é um país completamente diferente. Mas não estamos falando aqui do Brasil. Quis apenas fazer esse paralelo para mostrar que a China também é um país que é muito difícil de categorizar nos conceitos básicos conhecidos pela ciência política, pela geopolítica e pela polemologia, né, que é a ciência da guerra. Então, quando você fala que a China é um país comunista, e ele é, desde 1949, ele nunca deixou de ser, ele não é aquele comunismo clássico, não é aquele comunismo que nós conhecemos do passado. Ele possui um sistema econômico, uma forma de governo que também é singular. É algo inédito no mundo. É algo em que o Estado e o partido, que lá é um partido único, é o Partido Comunista, se confundem. Lá se confundem as empresas com o governo. Ou seja, é algo muito diferente do que nós, no chamado Ocidente político, conhecemos, e é também muito diferente do que foi outrora a União Soviética. Igualmente é muito diferente do que ocorre hoje na Coreia do Norte. Ou seja, é uma categoria, embora continue sendo comunismo, é uma leitura que o Xi Jinping faz de Marx
porque ele é um país marxista, mas é diferente das 19 leituras conhecidas de Marx. Ou seja, ele faz uma leitura específica, singular, diferenciada. Por tudo isso, a China é um país diferente. Por isso, a dificuldade de entender os chineses e a dificuldade de entender a política de Pequim, que por essa razão, a maioria dos autores chama de política ou de atitude, né, disruptiva, porque ela rompe com a concepção conhecida, tradicional, da própria ordem mundial, que de alguma maneira foi estabelecida pelos Estados Unidos e pelo chamado Ocidente político. Essa que é a ideia que eu poderia passar, assim, Farinazzo, só para os nossos assinantes terem uma ideia de quão desafiante é estudar a China. Perfeito. Estou com o primeiro gráfico aqui, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui esse diagrama. Isso foi algo que a China conseguiu fazer e que é também extraordinário. Nós podemos identificar a China em vários períodos. Estou me referindo sempre à China pós-49. Por quê? Porque a China, antes de 49, era outro país. Podia estar ocupando um território assemelhado, podia estar com um povo com a mesma etnia, mas era um outro país. Realmente, 49 marcou a ideia exata da palavra revolução. Foi uma revolução, foi uma alteração completa de tudo aquilo que a gente considerava até então China. É uma nova China. Então, o livro, inclusive, foca, apesar de ter 1.266 páginas, o livro foca exclusivamente a China pós-49, ainda que faça algumas ilações da China histórica e da China anterior a isso. Pois bem, nesse período pós-49, nós podemos também dividir em várias fases, em vários subperíodos. Mas dois períodos se destacam. O período de Mao Tse-tung, para quem não lembra, morreu em 76, e Deng Xiaoping, que assumiu de direito, de fato ele já tinha assumido antes, em 78. Então esse diagrama mostra que aquela China arcaica, que foi governada por Mao Tse-tung, ineficiente, também comunista, mas aplicando um sistema econômico chamado socialismo tradicional, sob o ponto de vista econômico, não deu certo. Mas a nova China, a China inaugurada por Deng em 78, que também inaugurou um sistema econômico novo, que também é socialista, mas não é socialista tradicional, é um socialismo chamado de mercado, que algumas pessoas confundem com o capitalismo autárquico ou com o capitalismo intervencionista, que é o que existe, por exemplo, hoje na Rússia. Ela conseguiu fazer com que 860 milhões de habitantes, ou seja, 90%, que estava em situação de extrema pobreza, em 2018, eles fosse reduzido para 2%. Ou seja, havia 860 milhões de habitantes em extrema pobreza vivendo na China, e em 2018 havia só 28 milhões. Isso é algo ímpar, praticamente inédito na história da humanidade, um salto econômico fantástico. Em 2020, pouco tempo depois, nós diríamos que esses 28 milhões se dissolveram em algumas poucas milhares de pessoas. É óbvio que quando a gente fala linha de pobreza extrema, nós estamos falando de uma população que sobrevive com menos de $2 ou 2,30 dólares por dia e não tem saúde e educação. Ou seja, você tinha 860 milhões praticamente de miseráveis na China. E hoje, ainda que tenham pobres na China, porque pouca gente talvez não saiba, mas existe muita pobreza na China, você não tem mais essa situação de miserabilidade. Que você imagina, Farinazzo, viver com um pouco mais de $2 por dia significa algo em torno de 60 a 70 dólares por mês. É uma situação extremamente precária. Isso realmente não acontece mais na China,
e isso surpreendeu o mundo pela velocidade que aconteceu isso em praticamente 40 anos. Né? Esse salto de 78 a 2018 é um salto de 40 anos, ou seja, menos de meio século, e é algo extraordinário. Perfeito. Vamos passar para o próximo gráfico agora. Eu gostaria que o senhor comentasse. Isso é uma outra coisa importante. As pessoas talvez não tenham um entendimento muito claro que a China enriqueceu graças a um processo que, embora já existisse antes, ele foi muito amplificado, especialmente após a década de 90, que é a chamada hiperglobalização. A ideia de globalização não é uma ideia nova, é uma ideia antiga. Sempre imaginou-se que a prosperidade global, a prosperidade mundial, a prosperidade coletiva de todos os seres humanos dependiam da cooperação. E, obviamente, quanto maior a cooperação, maior a eficiência econômica. Isso, evidentemente, é absolutamente verdadeiro. E isso nós chamamos de globalização, é um fenômeno antigo. Vou fazer aqui um pequeno parêntese para você até se divertir. Em 1913, se você consultar os jornais da época, estamos falando um ano antes da Primeira Guerra Mundial, vários estudiosos, várias pessoas importantes, várias pessoas respeitadas naquela época diziam que a guerra, a primeira que ainda não tinha eclodido, seria impossível, porque o mundo já estava num contexto de globalização. Obviamente aquela globalização não se confunde com a de hoje, evidentemente a de hoje é uma hiper, ou seja, é algo muito maior, mas já existia um sentido de globalização, e os autores diziam que não haveria a guerra, a primeira guerra, porque a interdependência entre os países era de tamanha magnitude já naquela época, em termos de comércio, e que uma guerra faria com que essas cadeias, não no nível atual, mas no nível daquela época, fossem rompidas em prejuízo de todos, e, portanto, seria uma tolice ter a guerra. Mas nós observamos que um ano depois a guerra eclodiu, e foi uma das guerras mais sangrentas que a humanidade testemunhou, a Primeira Guerra. Em alguma medida, ela foi até mais sangrenta que a Segunda Guerra Mundial, porque houve a utilização massiva de armas químicas, mas mostrou ao mundo que globalização é um fenômeno de eficiência econômica máxima, mas não necessariamente de eficiência econômica relativa. O que eu quero dizer com isso, e é a razão desse gráfico. Isso quer dizer o seguinte: quando todos ganham, parece muito bom. É o que a gente chama de ganhos absolutos. A globalização, seja aquela do passado, seja atual, é boa nesse sentido, de ganhos absolutos. Todos os países ganham, mas não ganham na mesma proporção. Esse que é o X da questão. Por exemplo, o processo de globalização, sobretudo depois da década de 90, impulsionou a China muito mais que impulsionou, por exemplo, os Estados Unidos. Ou seja, ambos ganharam, mas não ganharam na mesma proporção. Quando você não ganha na mesma proporção, o que acontece? Isso é humano, né? Acontece com os indivíduos e acontece com os estados, porque os estados nada mais são do que coletividades, conjunto de indivíduos. Nasce a ideia de que não é justo, não é correto você ganhar mais do que eu, embora eu também esteja ganhando. E foi justamente isso que aconteceu. Eu vou dar um dado, nós não temos esse diagrama aqui para apresentar, mas numa outra live que a gente puder fazer, etc., eu posso apresentar esse diagrama. O Produto Interno Bruto do Brasil, em 1990, era de 400 bilhões de dólares. O Produto Interno Bruto da China, em 1990, no mesmo ano, era 404. Ou seja, o Produto Interno do Brasil e da China, em 1990, era exatamente o mesmo. Como é que eu consigo explicar que o Produto Interno do Brasil hoje é um pouco mais de 2 trilhões e o Produto Interno Bruto da China é 18 trilhões? Ou seja, de um produto 1 a 1 igual, em 1990, nós estamos vendo em 2024, vimos ano passado em 2024, um Produto Interno Bruto 9 vezes maior que o do Brasil. O Brasil ganhou? Ganhou.
saiu de 400 para 2 trilhões. É claro que essa conta não é uma conta ajustada pelo câmbio atual, mas evidentemente que o Brasil cresceu. Mas a China cresceu muito mais. Ora, infelizmente, nós somos brasileiros, mas o Brasil não é um país que tem muita força para gritar no mundo. Então, por mais que a gente ache essa situação injusta, nós não temos muito como gritar. Mas os Estados Unidos têm como gritar. E aconteceu um fenômeno parecido com os Estados Unidos. Se você comparar o PIB americano em 1990 e o PIB da China era uma fração insignificante do PIB americano. Hoje, o PIB da China, já disse, 18 trilhões de dólares, e o PIB americano, 2024, 29 trilhões de dólares. Ou seja, o PIB da China se aproximou muito, ainda é menor, muito menor, que são 10 trilhões de diferença, mais de 10 trilhões, mas se aproximou muito. O que significa isso? Significa que em termos relativos, não em termos absolutos. Em termos absolutos, insisto, todos ganharam com a globalização, isso é indiscutível. Mas em termos relativos, um país ganhou muito mais que o outro. E aí, quando isso acontece, num dado momento, alguém vai dizer, olha, não vou aceitar essa situação. E aí, o que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra que o volume de comércio exterior dos Estados Unidos é baixo. Ou seja, a economia americana está fulcrada 75% no seu mercado interno e apenas 25% no mercado exterior. Mas o da China é quase 40% fulcrado no comércio exterior. Veja o caso da Alemanha, que é mais radical, 83% fulcrado no comércio exterior. Quando você fala de comércio exterior, você está falando do país que tem mais capital, o país que mais compra, que indiscutivelmente é os Estados Unidos. Ora, quem depende mais do comércio exterior? Estados Unidos ou Alemanha? Bom, não há o que discutir. A Alemanha depende muito mais. A Alemanha está se beneficiando com o comércio exterior, mas a China também. Os Estados Unidos têm alguns problemas com a Europa, com a Alemanha, não são problemas novos. Lá na época do Reagan, o Ronald Reagan, pode ser que a gente não goste dele, pode ser que alguns gostem muito, não estou entrando nesse mérito, mas já alardeava que a Europa ocidental, naquela época, né, ela tirava, entre aspas, proveito da economia americana. Isso é lá atrás, na década de 80. O que o atual presidente, e a gente pode não gostar dele, ou pode gostar, é uma questão pessoal, Donald Trump está dizendo a mesma coisa. E é verdade. Porque há uma transferência de renda, querendo ou não, dos Estados Unidos para esses países. E a vulnerabilidade desses países é muito maior que a vulnerabilidade americana. Porque o americano, se perder todo o comércio internacional, por hipótese absurda, que isso obviamente nunca vai acontecer, ele tem 75% da sua economia funcionando internamente. A China tem apenas 63% da sua economia funcionando. E a Alemanha 17%. Então, isso mostra a vulnerabilidade maior de todos os países, ou pelo menos dos países principais, em relação aos Estados Unidos. Esse trilema, que é o diagrama 102, que é o diagrama seguinte, pode nos esclarecer um pouco melhor essa relação internacional com a economia. Se você puder passar o próximo, Marinazzo, o 103, ou perdão, o 102. Aqui é uma tese muito interessante de um grande economista chamado Danny Roderick. Ele fala que existe um trilema, ou seja, existe uma situação em que eu tenho 3 fatores importantíssimos, mas eu não consigo, é impossível ter os 3 ao mesmo tempo. E eu preciso abrir mão sempre de um desses elementos. Que elementos são esses? Soberania econômica, democracia e participação positiva na globalização, ou seja, uma transferência de renda positiva, ou seja, você ganha dinheiro. Então, o que a China fez? A China disse, eu não abro mão da soberania econômica, isso eu não abro mão. E eu não abro mão de ganhar com a globalização.
claro, esse salto econômico fantástico que a China fez foi através de capitais americanos, capitais ocidentais de modo geral, mas preponderantemente americanos. Aqui faço um pequeno parêntese. Os Estados Unidos já era a maior potência econômica do mundo na virada do século XIX para o século XX. Diferente do que algumas pessoas imaginam, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Já tinha superado o Reino Unido, até então a principal potência econômica do mundo. Então era os Estados Unidos, já no início do século XX, o detentor de capitais excedentes. O primeiro país que os Estados Unidos financiou foi a Alemanha nazista. É algo assim surpreendente, porque ele veio a lutar depois contra a Alemanha, mas ele financiou a Alemanha. A Alemanha não teria conseguido fazer o que fez sem os capitais americanos. É claro que não se tira o mérito de tudo aquilo que foi feito, ainda que tenha sido feito para o mal, em desbenefício da humanidade, não estou entrando no mérito, mas é fantástico o que a Alemanha conseguiu fazer. Um país derrotado da Primeira Guerra Mundial conseguiu se tornar uma grande potência, quase que uma superpotência da época. Mas ela foi financiada por capitais americanos. Por que aconteceu isso? Por contingências históricas. O americano, todo mundo sabe, criou a Liga das Nações em 1919. Mas ele nunca fez parte da Liga das Nações. É uma curiosidade histórica, né? Ele criou, mas não fez parte, porque o Senado nunca ratificou. Ele não era signatário do Tratado de Versalhes. Significa dizer que ele não estava impedido de emprestar dinheiro para a Alemanha. E os industriais americanos estavam muito preocupados com o nascimento de um fenômeno novo que não existia, que pegou todo mundo de surpresa, chamado comunismo. Karl Marx e Friedrich Engels criou o Manifesto com a Primavera dos Povos em 1848. Portanto, muito tempo atrás. Mas ninguém deu ouvidos a isso. Não era algo importante. Apesar de alguns autores falarem daquela revolução da Primavera dos Povos, aquilo não teve um impacto global. Aquilo não foi levado a sério. Mas um país, que foi a Rússia, que depois se transformou em 1922 na União Soviética, pegou aquilo e colocou na prática, gerando o que a gente chama de comunismo, que é, dentre outras características, um sistema de expansão internacionalista, o que assusta os demais países, porque ele tende a se alastrar, a se expandir. Consequentemente, nasceram movimentos de reação a isso, os chamados movimentos reacionários, que são os movimentos fascistas, e, posteriormente, o movimento nazista. Mas isso foi financiado por alguém, e foi financiado por alguém que não era comunista, e que, curiosamente, também não era fascista, mas tinha medo do comunismo. E quem tinha dinheiro para fazer esse financiamento? Os Estados Unidos. E os industriais americanos financiaram a ascensão da Alemanha nazista. Evidentemente, não estou dizendo que eles tinham ideia do que ia dar, mas esse é um fato. Bom, posteriormente, dando um salto na história, você tinha um país chamado União Soviética, comunista, que por contingências da história, teve uma aliança de oportunidade, porque eram países ideologicamente conflitantes, liberal com o comunismo, capitalismo com o comunismo. Nasceu a Guerra Mundial. A União Soviética foi importante para os aliados. E o americano, evidentemente, tinha uma ideia de que aquele comunismo ia implodir na União Soviética, e o financiamento que o americano fez para com a União Soviética, não só através do Lend-Lease, mas através de outros mecanismos durante a Segunda Guerra Mundial, também transferiram capitais para a União Soviética, permitindo que um país que perdeu 20 milhões de cidadãos, foi devastado pela guerra, se tornasse uma superpotência e nascesse a Primeira Guerra Fria. Então, mais uma vez, um americano financiou o seu, entre aspas, adversário. Financiou o primeiro adversário, a Alemanha, depois financiou um segundo adversário, chamado União Soviética. Ele acabou derrotando ambos. Ele derrotou a Alemanha através do poder militar e derrotou a União Soviética através do poder econômico. Ele está fazendo a mesma coisa agora. E agora, as lideranças americanas, não é o Donald Trump,
são as lideranças americanas, porque isso é uma unanimidade entre o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos. Eles entenderam que financiaram também um novo adversário, a China, que eles acreditavam que iria se tornar um país democrático, como Taiwan se tornou, porque Taiwan também era uma ditadura. Chiang Kai-shek era uma ditadura de direita e Mao Tse-tung era uma ditadura de esquerda. Como, de uma certa maneira, a Coreia se democratizou, porque a Coreia também era uma ditadura, estou me referindo à Coreia do Sul. O Japão, de uma certa maneira, era também uma ditadura, se transformou numa democracia. Ele achou que esse processo ia acontecer. E aí o que aconteceu para explicar que isso não ocorreu? Dani Rodrik disse, olha, a globalização que supostamente levaria o mundo a um sistema econômico único, que seria o sistema econômico capitalista, não ocorreu porque existe um trilema. Um trilema em que se eu tenho soberania econômica e tenho participação positiva na globalização, eu não posso ter democracia, é impossível. E aí, se você fizer uma comparação com a China e com os Estados Unidos, que está na outra ponta, em azul, você repare que os Estados Unidos preservou a sua soberania econômica, preservou a sua democracia, mas aconteceu um fenômeno que ele não esperava. A sua participação relativa, não absoluta, positiva na globalização não ocorreu. Ou seja, relativamente, ele é um dos países que menos ganha com a globalização. Não que ele não ganhe. E aí são os conceitos de ganho absoluto e ganho relativos. Mas ele ganha muito menos. O que fez a União Europeia? Não quis abrir mão da democracia, mas continuou ganhando com a globalização. O que ela teve de abrir mão? Da soberania econômica. Ela criou uma entidade chamada União Europeia. Ou seja, esse é um trilema. Então, o Dani Rodrik explicou o seguinte, foi uma ingenuidade imaginar que a China poderia ter se transformado numa democracia. Jamais vai, se ela continuar não abrindo mão da sua participação positiva na globalização ou não abrindo mão da sua soberania econômica, porque não há, na visão dele, como ter os três fatores ao mesmo tempo. Para explicar um pouquinho melhor para os assinantes que tiverem dúvida, vamos para o diagrama 103, que é o próximo. Aqui é uma outra tese e, consequentemente, um outro trilema já de Robert Mundell, que fala que não é possível também ter três dos fatores principais, e eu preciso sempre escolher dois desses três. Quais são os três fatores primordiais? Política monetária independente, a chamada política monetária autônoma, o livre fluxo de capitais e o câmbio fixo. Ou seja, o controle de câmbio, eu poder estabelecer qual é o meu câmbio. Então, repara o que a China fez. A China tem uma política monetária independente? Sim. A China tem um câmbio controlado? Claro, claro. Esse é o segredo dela. Ao controlar o câmbio, ela controla o volume de exportações e o volume de importações. Porque isso todo mundo sabe, é economia básica. Todo mundo sabe que quando eu mexo no câmbio, eu mexo com os preços relativos internacionais, eu posso fazer com que os meus produtos fiquem mais baratos ou mais caros. Mas eu não vou ter um livre fluxo de capitais. O que fez os Estados Unidos? Tem uma política monetária também autônoma, independente. Tem um livre fluxo de capitais, ou seja, ele não consegue impedir que os capitais migrem para a China, mesmo que ele deseje. E ele não controla o seu câmbio. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma transferência de renda para a China. Estou falando dos Estados Unidos e China, é claro que no contexto do concerto das nações internacionais existem outros atores, então existe uma transferência para a Europa também, uma transferência para o Japão, uma transferência para a Coreia. Você fica assim, eu conheço a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul hoje é um país moderno, mas a Coreia do Sul é um país miserável. Por que ele se tornou essa potência que é hoje? Por causa dos capitais americanos. O Japão, pós Segunda Guerra Mundial, era um país devastado. Por que se tornou essa grande potência? Capitais americanos. Repare uma curiosidade.
As maiores potências da Europa, Alemanha e França, têm um PIB menor que da Alemanha, que perdeu a guerra. Por que aconteceu esse fenômeno? Porque a transferência de capitais para a Alemanha foi muito maior do que para a Inglaterra e para a França, né? Quando a gente fala Inglaterra, é até um termo errado, né? Porque o país chama-se Reino Unido, né? Que abrange 4 países, dentre os quais o mais importante é a Inglaterra. Pois bem, esse é um trilema que o Mandel mostra para todo mundo, que demonstra como é o grande problema do mundo de hoje. E por que hoje nós temos esse problema, esse choque cada vez maior, que não começou com Donald Trump, já começou lá atrás. Talvez tenha começado já com o Barack Obama, no final do governo Barack Obama, atravessou o primeiro governo Trump, veio para o governo Biden, de confrontação com a China. Vamos para o diagrama 104, que eu vou falar de o último dilema, o dilema de Triffin, que fala sobre o paradoxo da moeda internacional. Todo mundo sabe que o dólar é a moeda internacional, ela passou por 3 fases, né? O padrão ouro, de 44 até 71, de 73 até a década de 80, ela passou a ser lastreada nos petrodólares, né? E a partir de 90, ela passou a ser moeda fiduciária, né? Fidúcia vem de confiança, significa uma moeda que você acredita nela por ela mesma, independente de ter qualquer tipo de lastro. Isso é bom para um país? Ótimo, porque, sob o ponto de vista financeiro, eu tenho domínio das finanças internacionais. Mas isso tem um peso. Ser a moeda internacional significa que essa moeda é demandada, porque para ela ser internacional, eu preciso que ela se espalhe pelo mundo. Se ela se espalha pelo mundo, ela é demandada. Se ela é demandada, o que acontece com ela? Ela transfere renda. Esse que é o grande problema. Então, você perceba o seguinte, o paradoxo da moeda internacional favorece o establishment militar americano. Por quê? Porque, sob o ponto de vista das Forças Armadas dos Estados Unidos, o dólar forte é ótimo. Eu não preciso enviar soldados para a guerra. Eu posso vencer uma guerra através, entre aspas, eu digo entre aspas, porque isso evidentemente não é plenamente efetivo, através da aplicação de sanções econômicas. Eu não perco nenhum soldado meu. Então isso é ótimo. Sob o ponto de vista de Wall Street, não preciso nem falar. É claro que o dólar forte você ganha com o fluxo de capitais que é avassalador. Mas, sob o ponto de vista do trabalhador americano, o dólar ser a moeda universal é péssimo. Pouca gente acha isso, mas é verdade. Não é bom. Por que não é bom? Porque gera endividamento. Ou seja, gera um processo de desindustrialização nos Estados Unidos que vai reduzir o quê? O número de empregos e, consequentemente, os salários do trabalhador. Então, vamos passar para o 106, vamos pular para o 106, pulando o 105, depois a gente volta, o 106, você verifica o que está acontecendo com a China e os Estados Unidos. No mundo da economia, só a possibilidade de você ter uma economia de produção ou uma economia de consumo. Tudo que não é produzido é consumido, tudo que não é consumido é produzido. Então, o que aconteceu na prática, sobretudo pós-1990, com o chamado processo de hiperglobalização, ou seja, de globalização extremamente acelerada? Houve, sob o ponto de vista da China, uma economia, uma transformação da China numa economia basicamente de produção. Do ponto de vista americano, ela passou a ser uma economia preponderantemente baseada no consumo. O que isso gera? Sob o ponto de vista da China, gera uma superprodução. E preste bem atenção, e um baixo consumo relativo. Cuidado com esse conceito. Quando a gente fala de baixo consumo relativo, não estamos falando de consumo absoluto. Evidentemente, o consumo e a capacidade de consumo do trabalhador chinês aumentou em termos absolutos, é indiscutível. Tanto que se tirou 860 milhões de pessoas da linha da miséria, como nós
demonstramos no início desse vídeo. Mas em termos do crescimento do PIB, do crescimento da economia, isso ficou muito aquém daquele percentual. Então ele tem um baixo consumo relativo. Nos Estados Unidos aconteceu o inverso. Como a economia prepondera sob o ponto de vista do consumo, há uma subprodução. Por que subprodução? Porque você passa a importar praticamente tudo. E aí há um alto consumo relativo. Por que um alto consumo relativo? Porque as coisas ficam mais baratas e o americano pode comprar mais coisas. Ainda que isso possa parecer positivo, não é. Porque num dado momento, ele vai perder o seu emprego com a desindustrialização e vai perder o seu salário e, consequentemente, o seu poder aquisitivo. No primeiro momento, isso é fantástico. Por isso que, no primeiro momento, ninguém colocou nenhuma objeção, no governo Bill Clinton, por exemplo, e no governo do George Bush Filho, até 2008, até a crise de 2008, ninguém botou dúvida nesse modelo, porque o modelo parecia ser muito bom. Eu estive nos Estados Unidos várias vezes já, conheço muito bem os Estados Unidos, e eu tive, me lembro bem, nos Estados Unidos em 1986, em 2006, um pouco antes da crise de 2008, e, meu Deus, era uma fartura nos Estados Unidos, era tudo muito barato. Nós, brasileiros, ficávamos lá, assim, loucos, praticamente até insanos, porque era um consumo de massa, você podia comprar o que você quisesse. Em 2008 veio a crise, que é uma consequência óbvia, não foi uma questão só de desregulamentação exagerada, é claro que isso também explica, mas existem vários fatores, o principal fator certamente não foi a desregulamentação exagerada que aconteceu. Então, na China, houve o quê? Um processo de industrialização. O que acontece? Os Estados Unidos financiam a produção chinesa. É óbvio que outros países também o fazem. Estamos aqui nos referindo a essa dicotomia Estados Unidos-China. O que acontece do ponto de vista dos Estados Unidos? Uma desindustrialização. A China financia o consumo americano. Consequentemente, há um crescimento do superávit comercial da China, que atingiu em 2024 a estratosférica cifra de $1 trilhão. E nos Estados Unidos, um crescimento do déficit comercial. Na China, há uma desvalorização crescente da sua moeda, porque a política monetária cambial é controlada, e nos Estados Unidos há uma valorização crescente da moeda. Ora, esse processo, durante algum tempo, aparenta ser muito bom para ambos. Mas, num dado momento, ele se mostra muito perigoso para um país em particular. Que país é esse? Os Estados Unidos. Aí eu queria que a gente voltasse aqui para o diagrama 105, que é o diagrama anterior. Aqui nós temos as três políticas econômicas básicas. A política monetária, emissão de moeda, a política fiscal, que são as tarifas, né, impostos, etc., e a política cambial, que é a concepção do dólar como moeda universal. O que aconteceu durante o período 1944 até 71, 73? 71 se encerrou o padrão dólar-ouro, né? Então, o que tinha nos Estados Unidos? Você tinha, nos Estados Unidos, uma restrição forçada à emissão de moedas. Ou seja, a política monetária, aqui em vermelho, tinha uma restrição forçada à emissão de moedas. Eu não emitia moeda, porque eu estava atrelado ao ouro. A política fiscal, tarifas, etc., era restritiva, ou seja, não utilizava ela em grande escala, muito pouca escala. E a política cambial tinha uma flexibilidade relativa, em função de ela estar atrelada ao dólar-ouro, né? Quando aconteceu em 73, e foi a época dos petrodólares, o que aconteceu? Você começou a emitir moeda. Emitir moeda barbaramente. O governo Biden emitiu mais de 6 trilhões de dólar sem lastro, né? Porque lembrando que a moeda dólar não é lastreada. Foi lastreada em petrodólares no passado, e mais no passado longínquo, né? Foi lastreado em ouro. Hoje não é lastreado em nada. Então, emitiu moeda. A política fiscal continuou tendo um emprego restritivo. Significa dizer que ele não aplica tarifas, ou aplica muito pouco, etc, etc. E a política cambial se tornou livre. Eu não tenho mais essa possibilidade. Ora,
Os Estados Unidos, Farinácio, atingiu em 2024 um déficit de 36 trilhões de dólares. O PIB americano é de 29. Significa que esse déficit é maior que o PIB americano. Acendeu o sinal vermelho. Ou seja, continuar emitindo moeda para financiar o consumo americano e, consequentemente, a produção na China se tornou impossível. Então, diferente do que algumas pessoas pensam, independente do presidente eleito ter sido Donald Trump ou outro, em algum momento, essa política de tarifas ia ter que ser iniciada. É claro que o Trump tem um estilo próprio. Então, nós podemos discordar desse estilo dele, que é um estilo diferente, é um estilo que soa agressivo, é um estilo que soa pernóstico, pedante, arrogante, enfim, você pode adjetivar de todas as maneiras, e aí nós vamos ter um time, é tipo o Fla-Flu, nós vamos ter um time de adoração ao Trump, e vamos ter um time que, ao contrário, odeia o Trump. Não vou entrar nesse mérito, não é relevante para nós somos brasileiros, isso não é tão relevante, essa concepção subjetiva de qualificá-lo. O fato é que, ao estilo Trump ou ao estilo de outro, o americano ia ter que fazer, em algum momento, uma política fiscal de emprego amplo e não emprego restritivo. Para quê? Para fazer uma restrição voluntária à emissão de moedas. Porque 36 trilhões, Farinácio, vamos combinar que acende o sinal vermelho. Ou seja, eu não posso escalar para 40 trilhões, 50 trilhões. Por quê? Porque se eu fizer isso, alguém vai pensar como pensaram em 71, razão pela qual o dólar deixou de ter o seu padrão ouro, alguém vai pensar, e qual é o lastro dessa moeda? No caso, até 71 era o ouro. A França foi o primeiro país a despertar que os Estados Unidos não tinha tanto ouro suficiente para lastrear os valores que ele gastava, sobretudo na Guerra do Vietnã, que começou, sob o ponto de vista americano, em 64. E drenou muito dos recursos americanos que não estavam baseadas em tributação, né? Ou seja, estavam financiados por emissão de moeda. Em 71, alguém chegou, olha, quero converter tudo em ouro, o americano fez as contas, não tinha ouro, e falou assim, não converto mais. Gerou uma crise mundial em 71, e essa só foi resolvida em 73 com uma ideia inteligentíssima de Henry Kissinger, que foi fazer com que, ao invés de tomar os postos de petróleo à força dos árabes, que tinham aumentado o preço barbaramente, obrigasse os árabes a cobrar o preço que eles quisessem pelo petróleo, desde que o petróleo só pudesse ser comercializado em dólar. Gerou o que a gente chama de petrodólares. Uma ideia fantástica. Mas isso também se esgotou. E hoje a moeda dólar não está lastreada em nada. Nada que seja palpável. Está lastreada na confiança. É uma moeda fiduciária, vem de fidúcia, confiança. Ora, com 36 trilhões de déficit, Farinácio, pensa comigo, um de nós vai pensar o seguinte, opa, não vou confiar mais. Se eu não confiar mais, eu vou entrar em colapso. Antes que isso aconteça, eu vou restringir essa emissão sem lastro dessa moeda, reduzindo esse déficit. E como é que eu posso fazer isso se o meu câmbio é livre? Porque se o meu câmbio não fosse livre, eu colocava o dólar lá embaixo e ia disparar as minhas exportações para o mundo. Mas como eu não posso fazer isso, porque eu sou o defensor do livre comércio, o que eu posso fazer é algumas restrições a essa liberdade do comércio, sem que necessariamente o comércio deixe de ser completamente livre, que é um emprego amplo de tarifas. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte, o estilo com que o Donald Trump esteja fazendo isso, pode ser que a gente venha a discordar. Outros vão até concordar, não vou entrar no mérito. Mas isso era, em algum momento, inevitável de ser feito, porque não é possível mais os Estados Unidos financiar o crescimento econômico e a transferência de renda para outros países, notadamente para a China. Até porque, sob o ponto de vista americano, a China está investindo esses recursos não para ajudar outros países, e embora esteja utilizando para ajudar o seu povo a sair da linha de miséria, o que é um fato, ele está desenvolvendo forças armadas que, evidentemente, em algum momento
podem ser utilizadas e, evidentemente, você está aumentando o grau de conflitualidade e o risco para aquilo que nós convencionamos chamar de Ocidente político, que é liderado pelos Estados Unidos, ainda que essa liderança agora esteja também em xeque com essas, vamos dizer assim, alterações políticas ou geopolíticas aí implementadas por Donald Trump. Desculpe o meu alongado, mas é só para a gente ter uma ideia do panorama do que é a China hoje. Então, mas ela é interessante, sabe, Farinazo, porque se fala muita bobagem por aí, sabe? Eu fico triste quando você que eu digo, não você, né? Eu digo, as pessoas começam a falar umas bobagens. É claro que existe o fato, existe a interpretação do fato. E existe a forma como o fato é interpretada. É claro que você pode discordar da forma, né? O Donald Trump tem uma forma, vamos dizer assim, um pouco peculiar e que agrada a alguns e desagrada a outros, né? Mas o fato em si é incontestável. Você não tem como manter um déficit na ordem de 36 trilhões de dólares. Então, não há outra alternativa para os Estados Unidos a não ser aplicar tarifas. Se elas são justas ou não são justas, se elas são recíprocas ou não são, pouco importa. Isso é a mesma coisa que o Brasil fez, o Farinazo. O Brasil fez isso em 1970. O Brasil, na época do Médici, quando o Médici entrou no governo, não sei se você se lembra, mas ele fez uma política muito interessante. Era proibido importar produto similar. Ou seja, qualquer produto que fosse fabricado no Brasil era proibido de ser importado, independente da tarifa. Não era nem uma questão de tarifa, era muito mais radical. Era uma proibição absoluta, não sei se você lembra disso. Por exemplo, se você quisesse comprar um automóvel no estrangeiro, você não podia. Por quê? Porque o automóvel era fabricado no Brasil. Ainda que fosse de outra qualidade, de outra categoria, você não podia importar. Tanto que você via carros aqui na década de 70, Mercedes-Benz, eram só de diplomatas, porque os diplomatas tinham a capacidade de importar, então era um número muito pequeno. Mas você não tinha as importadoras que você tem hoje, que você compra qualquer carro. Isso é só um exemplo, né? E isso fez com que a indústria brasileira tivesse um boom. E, consequentemente, nós tivéssemos atingido em 73 o auge do milagre econômico brasileiro, crescendo a 14%. É mais ou menos o que a China fez. E a China está fazendo. A China tem altas restrições à importação de produtos dos outros países. Então, não é uma coisa assim, o produto chinês é mais barato. Não é tão simples assim, não é uma explicação simplória como possa parecer, né? Mas sabe o que acontece, doutor? O problema todo da comunicação é o seguinte, que é o que eu falo sempre por aí, né? A notícia, assim, os veículos de massa, você tem dois tipos. Você tem veículos de comunicação, na verdade. Você tem veículos que têm muita credibilidade, mas não tem público. Você tem veículos que têm um público enorme e que não tem credibilidade nenhuma. Nós procuramos fazer aqui no Arte da Guerra uma coisa que conciliasse as duas vertentes, né? Então nós temos credibilidade e temos um público razoável. Mas é muito difícil isso, é muito difícil. Por quê? Porque se você fizer um trabalho que não ganhe o interesse do público, você vai perdendo alcance. E se você fizer uma coisa que dá muito alcance, no geral, você começa a resvalar assim, naquilo que não é crível, né? Naquilo que não é confiável. Então é muito difícil. O trabalho que eu faço aqui, eu falo sempre, pessoal, equilibrar as duas coisas é muito difícil. É um trabalho assim, cerebral, porque todo dia eu tenho que olhar o que está rolando por aí na internet, falar, bom, isso aqui eu vou fazer uma matéria, isso vai dar um alcance de público, mas ao mesmo tempo eu preservo a nossa credibilidade. Então é muito difícil. Todos os dias eu brigo com isso. Isso está me deixando de cabelo branco. Mas vamos lá, então. Vamos lá nesse... Só fazendo um pequeno parênteses. É por isso que, independente, nós temos muito amigos, né? Porque nós somos amigos. Eu, aliás, te agradeço aí o carinho que você teve com meu filho aí, quando a gente jantou na sua casa. Você e sua esposa são fantásticos, né? Mas eu fico assim, você vê um canal na internet e o cara diz assim, a Rússia já perdeu a guerra. Você, porra, como? Aí você vê o outro canal, a Rússia já ganhou. Meu Deus do céu, como é que pode dois canais falando de duas coisas completamente divergentes, antagônicas, ou seja, ambos estão errados, né? Agora, tem o fato, né, que mostra que, evidentemente, a Rússia tem muito mais chance de ganhar do que a Ucrânia, isso é óbvio. Mas essa coisa radical é que, de uma certa maneira, eu, quando assisto
a internet, eu fico com um pouco de, me perdoe a palavra, um pouco de asco, né? Um pouco de resistência, que a gente vê que não é uma coisa séria, né? Não, não é, mas o que acontece, o problema é que como o YouTube paga pelo alcance, as pessoas publicam qualquer coisa, né? Então é muito difícil. Para o que eu falo, para mim, eu consigo, graças a Deus, até hoje a gente conseguiu uma boa credibilidade. Mas é muito difícil você manter credibilidade e alcance. Você tem que atrair a atenção do público para depois jogar uma notícia com conteúdo bastante consistente, né? Muito difícil. É um trabalho assim, hercúleo. Hercúleo mesmo, porque a concorrência é muito grande, o pessoal só gosta de bobagem, né? Então a mídia mainstream, ela não prima pela busca da verdade, então é difícil. O meu trabalho aqui é muito complicado, é muito difícil. Várias vezes eu pensei em desistir já, porque, vou lhe confessar, é difícil, mas estamos indo lá. Mas não desista não, tem todo o meu apoio, porque você faz um trabalho, não estou falando isso para te elogiar, que a gente não precisa disso, que a gente tem intimidade, mas o seu canal, sinceramente, é fantástico. Não desista não, porque primeiro que a gente é pró-Brasil, isso é uma coisa fundamental, né? E segundo que você lá defende realmente a verdade, isso é uma coisa importante, sabe? Assim, esse reconhecimento eu acho que já existe, mas vai ser cada vez maior. Então, não desista. Quando você estiver chateado, você liga para mim que eu te dou uma força. Enquanto eu tiver saúde, eu vou lhe confessar, não é fácil não. Mas vamos lá. Bom, aqui, Farinazo, é uma concepção embrionária do que a gente chama de Segunda Guerra Fria, que evidentemente diz respeito à China, no sentido da China ser o que se convencionou chamar de potência disruptiva. O que significa isso? Significa que nós tivemos no passado a chamada Guerra Fria. Ela se desenrolou aproximadamente entre 1947 e 1991. Qual foi a característica fundamental da Guerra Fria? Uma bipolaridade de poder global entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Esse conflito, ainda que não tenha sido exclusivamente, ele foi preponderantemente um conflito ideológico. Como é que ele se exteriorizou? Como é que ele se apresentou? Através do que a gente chama de guerras limitadas, das quais as mais conhecidas são as chamadas guerras localizadas ou guerras por procuração. Essa fase histórica do mundo, ela se encerrou mais ou menos em 1991, com a implosão da União Soviética. Podemos um dia fazer uma live, enfim, fazer um vídeo só demonstrando o processo através do qual os americanos venceram, ainda que não por nocaute, mas por pontos, a União Soviética, então a segunda potência militar do planeta e a terceira maior economia do planeta à época, atrás apenas do Japão e dos Estados Unidos, é claro. Ele se inaugurou o que a gente chama de nova ordem mundial, que ocorreu a partir de 1991 até mais ou menos 2020, alguns acredito que 2017, por aí. Qual foi a característica fundamental desse período? A chamada unipolaridade de poder global. Os Estados Unidos passou a ser o único detentor do poder global, do poder nacional mundial. Passou a ser a única superpotência. A única potência que era, ao mesmo tempo, uma potência econômica, uma potência militar, uma potência política e uma potência psicossocial. Ou seja, a única potência do mundo que possuía os 4 elementos do poder nacional. Fazendo aqui um pequeno parênteses, eu evidentemente tenho conhecimento, porque eu dou aula lá, que a Escola Superior de Guerra Brasileira apresenta 5 elementos do poder nacional, incluindo, além dos 4 que eu mencionei, ciência e tecnologia. Mas a maioria dos autores, com a máxima vênia à Escola Superior de Guerra, acreditam que são 4, porque entendem que ciência e tecnologia já estão inseridos na economia e na capacidade militar. Pois bem, tirando essa pequena polêmica, essa pequena observação, essa nova ordem mundial, que está aqui em azul, ela foi preponderante no que a gente chama de conflitos identitários, aquilo que a gente chamou de conflito de civilizações. E a ênfase aqui não foi mais nas guerras localizadas. Não que não existisse uma ou outra, mas a ênfase fundamental foi nas chamadas novas guerras, que, como você sabe, Farinal, nós temos um livro só sobre esse assunto, né? Se os
leitores tiverem interesse, é um livro editado pela Biblioteca do Exército, a Bibliex. Bom, esse período também se encerrou. E agora surgiu um novo período, um novo desafio no mundo. E a maioria dos autores, sempre há divergência, sempre há controvérsia, e é bom que tenha. Quando existe unanimidade, nós afirmamos que quando todos pensam da mesma forma é porque ninguém está pensando, então é bom ter divergências. Surgiu o que a gente chama de Segunda Guerra Fria. Também o que alguns autores chamam de Era da Competição Acirrada. Mas eu prefiro a expressão Segunda Guerra Fria. Essa Segunda Guerra Fria não é, como algumas pessoas possam imaginar, uma reedição da Primeira Guerra Fria. É uma nova Guerra Fria, com novas características. E a principal característica dela é que ela não é bipolar. Ou seja, não tem dois atores principais, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Agora você tem 4, ou, para alguns autores, 5 atores principais. Que atores são esses? Continua sendo os Estados Unidos, que é uma potência conservadora, ou seja, ela tem interesse na manutenção do status quo, na manutenção das coisas como estão. Temos a Rússia, que é uma potência revisionista. O que significa isso? Significa que a Rússia, ela não é propriamente contra a nova ordem internacional. O que ela é contra é o papel secundário que ela passou a ter nessa nova ordem mundial. Ela quer ter um papel protagonístico. Pouca gente sabe, mas a Rússia fez parte do G7, passando a chamar G8. Inclusive, o Donald Trump agora está com um projeto de voltar a Rússia ao G7, passando a ser G8. E pouca gente sabe que o Putin, logo quando assumiu, ele foi conversar com o presidente George Bush Filho, lembrando que o Putin, né, assumiu na virada de 99 para 2000 e o George Bush em 2001. E eles chegaram a conversar, a aventar a ideia, pasme, da Rússia entrar na OTAN. E a OTAN seria remodelada, não mais com aquele objetivo inicial de contenção da antiga União Soviética, até porque a União Soviética deixou de existir, para ser uma espécie de polícia do mundo. Ou seja, um retorno à ideia da criação da ONU. Porque quando a ONU foi criada, a ideia é que os 3 vencedores da guerra, que foi os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, fizessem um policiamento internacional de modo que não existisse mais guerras no mundo. Essa ideia foi abandonada em função da bipolaridade que surgiu em consequência da Guerra Fria. Pois bem, a Rússia, então, não é propriamente uma potência disruptiva. Ela não quer romper com a nova ordem internacional. Mas a China é. A China é uma potência disruptiva. A China jamais concordou com a nova ordem internacional. Jamais. Embora não tenha ficado claro isso na época, porque não interessava os chineses que isso ficasse claro. Afinal de contas, a China tem uma política, como qualquer política diplomática, de defender os seus interesses e, evidentemente, não alardear aquilo que não lhe interessa em cada momento histórico. Ela passou a ser uma potência disruptiva, ou seja, de ruptura com a nova ordem internacional. Isso ficou muito claro com a ascensão do Xi Jinping em 2012. E mais ainda quando ele, em 2013, no ano seguinte, assumiu a presidência da China. E a Índia? A Índia ninguém está prestando atenção. A Índia hoje, Farinaso, é a 5ª economia do mundo. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Em 5 anos, a economia da Índia vai ser a 3ª do mundo. Vai ser Estados Unidos, China e Índia. A Índia vai superar o Japão e a Alemanha. Pode escrever isso. Em menos de 5 anos. E o que a Índia é? O que a Índia representa na geopolítica global? Uma potência reativa. Por que reativa? Porque a Índia concordou em ser uma potência regional, desde que a China também concordasse. Ou seja, no momento em que parecia que a China ia ser apenas uma potência regional, a Índia falou, ok, eu também topo. No momento que a China deixou esse projeto de ser apenas uma potência regional para ter uma ambição de construir uma nova ordem internacional, e eu aqui não estou entrando no mérito se isso é bom ou se é ruim,
se ela deveria fazer isso ou não deveria, é um fato, ela vai fazer isso, está fazendo isso, a Índia falou, opa, peraí, aí eu não concordo não. Então eu vou reagir a isso. E eu também quero ter um protagonismo internacional. E aí criou essa tetrapolaridade de poder global, que é, hoje, a ideia central da Segunda Guerra Fria. Ou seja, a Segunda Guerra Fria é uma guerra muito mais complexa do que foi a Primeira Guerra Fria. Agora, há um quinto país, ou um quinto conglomerado de países chamado União Europeia, que também almeja, de alguma maneira, ser um quinto polo. Será ou não um quinto polo? Só será se eles conseguirem fazer um projeto de transformação da atual confederação, a União Europeia é uma confederação, numa federação. Ou seja, praticamente num país, mais ou menos nos modelos, ou no modelo do Reino Unido, que congrega 4 países, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Então, nós vamos ter no mínimo 4 e talvez no mínimo 5. Essa ideia, portanto, do mundo multipolar, desculpe, é uma ideia ingênua. O mundo não é multipolar e não será multipolar. Até porque a ideia de um mundo multipolar é uma narrativa interessantíssima, sob o ponto de vista diplomático, para convencer países pequenos a aderir a certas teses. Mas você acreditar que nós vamos caminhar para um mundo ideal, fantástico, maravilhoso, em que todos os países têm a mesma voz, isso é uma utopia. Então o mundo não vai ser multipolar. Nunca foi e nunca será. Ele vai deixar de ser apenas bipolar e vai ser tetra ou pentadimensional, como de uma certa maneira já o é. E aí vai ter uma nova característica. Os conflitos, embora continuarão a ser ideológicos, eles serão preponderantemente territoriais. Ou seja, nós vamos retornar aos conflitos da ideia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, disputas de território. Por que isso vai acontecer? Por uma razão simples. A tecnologia ao qual nós chegamos nesse exato momento histórico permite o que não permitia lá atrás, que é a prospecção de riquezas, por exemplo, no mar. A prospecção ampla de riquezas no mar. A prospecção ampla de riquezas no Ártico. A prospecção ampla de riquezas no Polo Sul. E poder dominar a geórbita terrestre. Então nós vamos ter conflito nessas 4 porções territoriais, que até então não eram disputadas por falta de tecnologia. E aí nós vamos ter uma ênfase não mais em conflitos localizados. Não que a gente não continue a ter, mas a ênfase não será essa. Não vamos ter uma ênfase nas chamadas novas guerras, embora esses conflitos continuarão a existir. Mas nós vamos ter a ênfase nos chamados conflitos de múltiplos domínios e de múltiplos espectros. Os chamados conflitos híbridos. Que a gente pode fazer até uma live só sobre esse assunto. Eu dei várias palestras sobre esse assunto, sobre guerra híbrida. É um assunto fascinante, é um assunto de horas, horas e horas e horas, é um assunto muito interessante. Ou seja, as guerras do futuro não serão travadas em um único domínio, serão em múltiplos domínios simultaneamente, e em múltiplos espectros. Elas não serão guerras ortodoxas ou heterodoxas, elas serão um misto de guerras ortodoxas e heterodoxas. Esse é o mundo que se mostra ou se apresenta para hoje e amanhã. Esse é o mundo. É a Segunda Guerra Fria. É aqui exatamente que a China se insere. Aqui, para os assinantes terem uma ideia das potências econômicas, esses dados são de 2023, existem dados mais recentes de 2024, mas só é possível fazer comparação quando a base de dados se refere ao mesmo ano. Como não há disponibilidade absoluta para todos esses anos em 2024, preferi fazer com base em 2023, embora essas diferenças sejam muito pequenas. Repare como o G7, que é muito mais homogêneo que o BRICS, tem uma capacidade econômica bastante maior, né? Substancialmente maior do que o BRICS. E repare que os Estados Unidos, que hoje tem um PIB de 28
26,5 trilhões de dólares, como aqui em 2023 ele tinha cerca de 27, 26,9. Ele é superior à União Europeia e superior à China. Repare como ele continua sendo, fora de qualquer bloco, uma potência não hegemônica sob o ponto de vista econômico, mas sob o ponto de vista econômico maior, mais importante, mais relevante que todas as demais. Repare como existe aqui também um problema de comparação. Nós estamos comparando aqui potências econômicas. Repare que nós utilizamos aqui, para comparar a potência econômica, a capacidade econômica, nós optamos por utilizar o Produto Interno Bruto, o PIB, que, aliás, é amplamente utilizado. É um bom medidor? Não é um bom medidor, mas é o melhor que nós temos. Mas ele não é bom. Por que ele não é bom? Porque ele não reflete exatamente a capacidade econômica de cada país. Por que não o faz? Por uma razão muito simples, ou por várias razões. Mas uma eu já vou apresentar aqui diretamente. A primeira razão é que existem países em que se produz, ou a sua produção é maior no exterior do que dentro dele. Ou, se não é maior, é muito substancial fora do país, fora do seu território, do que dentro do seu território. Exemplo, os Estados Unidos. Então, para medir a riqueza americana, é mais preciso, é mais correto, ao invés de você utilizar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, você usar o PNB, o Produto Nacional Bruto. Consequentemente, o PNB americano é maior que o PIB americano. Mas se você fizer essa comparação com a China produz muito mais internamente do que fora. Consequentemente, o PIB da China é maior que o PNB da China. Então, se eu fosse comparar Estados Unidos e China, para ser uma comparação mais honesta, mais correta, eu teria de comparar o PNB americano com o PIB da China. E aí você verificaria, diferente do que muita gente pensa, que os Estados Unidos é bem mais rico que a China. Mais rico do que essa diferença que se apresenta em termos de PIB, de 27 trilhões para 17 trilhões. Pois bem, aqui tem um outro problema. Esse PIB, assim como o PNB, ele é calculado numa moeda que não é a moeda do país, com exceção dos Estados Unidos. Ele é calculado em dólares. Significa dizer que se os dólares não estiverem ajustados a preço de mercado, em outras palavras, voltando àquele diagrama que nós apresentamos, se o câmbio for controlado, esse PIB é artificializado, que é o caso da China. Como a transformação da moeda local da China para dólares é controlada pelo governo chinês, a China pode dizer, óbvio, com algumas limitações, qual é o tamanho do PIB. Pode aumentar ou pode diminuir. Basta ele mudar a relação cambial com o dólar. Então, isso cria distorções. A maior distorção que os autores verificaram nesta comparação de PIBs é com a Rússia. Vou dar um exemplo aqui mostra bem. O PIB oficial da Rússia, aquele que é apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, é de 1,86 trilhões de dólares. Repare que esse PIB da Rússia é menor que o PIB do Brasil. Bom, eu sou brasileiro, você também é brasileiro, torcemos pelo Brasil, somos patriotas. Deus queira que o Brasil se torne uma grande potência, mas não se pode deixar de enxergar a realidade. O Brasil não é um país rico, muito pelo contrário. O Brasil tem desafios gigantescos. O país tem uma classe miserável enorme. Nós estamos vendo pessoas catando comida no lixo. Nós temos problemas econômicos gravíssimos. Temos um PIB de 2 trilhões de dólares? Provavelmente temos. Mas certamente o PIB da Rússia, comparado, PIB relativo, PIB de comparação, não é igual ou menor que o PIB do Brasil. Até porque nós, que somos militares, ou que fomos militares, né, no passado, sabemos que para manter um dia de operações numa guerra como a guerra da Ucrânia, ou como preferem os russos,
nessa operação militar especial que eles estão fazendo na Ucrânia, você tem que ter muito dinheiro. Como é que um país como a Rússia, com um PIB supostamente menor que o do Brasil, poderia manter essa campanha caríssima, continuar se desenvolvendo e ter os seus supermercados abarrotados? Eu vou visitar a Rússia, eu vou visitar Moscou, vou dar uma palestra lá para as escolas militares em Moscou no final de maio. E vários colegas meus que já foram recentemente disseram assim, olha, aqui Moscou é uma riqueza enorme. As ruas são limpas, os mercados são muito bem abastecidos, ele não é um país tão rico como os Estados Unidos, é óbvio, mas certamente é um país muito mais rico que o Brasil. Então isso mostra a distorção. Não fui eu que fiz, quero deixar isso muito claro. Quem fez isso foi aquele Instituto de Estudos Estratégicos de Londres. Ele fez uma ponderação com a paridade de poder de compra, lembrando que essa comparação por paridade de poder de compra só é possível quando o país tem preços de mercado, portanto não é possível fazer isso com a China, porque a China não tem preços de mercado, os preços são controlados, então vai criar uma distorção, vai criar um PIB gigante que ela não tem. Mas na Rússia, como os preços são de mercado, porque é um país capitalista, ainda que seja um capitalismo autárquico, um capitalismo intervencionista, um capitalismo não liberal, eles estimaram que o PIB da China, da Rússia, perdão, se aproxime de 5 trilhões, correspondendo, Farinazo, não sei se você se lembra, a uma entrevista recente que o Putin deu em 2024, dizendo que o PIB da Rússia era equivalente ao PIB do Japão. Então, embora o nosso foco aqui seja China, não seja Rússia, eu só quero mostrar que essa comparação, como qualquer outra comparação, ela tem distorções. E a distorção aqui, na verdade, favorece a China. A China se apresenta com uma riqueza maior que ela tem. Indiscutivelmente, a China é a segunda economia do mundo. Isso não há a menor dúvida. Agora, o quanto ela está próxima dos Estados Unidos, o quanto ela não está, é que se discute. E hoje entende que ela não está tão próxima da economia americana como alguns alardeiam por aí em função dessas complexidades que eu mencionei. Se formos para o diagrama 5, que é o próximo diagrama, nós vamos aqui verificar o que está acontecendo com a geopolítica mundial. A concepção dos poderes estabelecidos e emergentes. E aí vamos chegar à conclusão, já que o nosso foco de apresentação aqui é a China, que a China, essa potência disruptiva a qual eu me referi, é um poder central emergente, tem um viés ascendente. Isso também eu acho que é uma unanimidade. Ninguém duvida que a China é uma potência em ascensão. O quanto ela vai ascender e se ela vai algum dia ser mais rica que os Estados Unidos, essa é uma outra discussão. É uma discussão interessante, porque na década de 70 se alardeava nos Estados Unidos e no Ocidente que o Japão superaria a economia americana, e isso nunca aconteceu. Mas não quer dizer que a China vai repetir esse fiasco do Japão, mas também não quer dizer que a China vai superar os Estados Unidos. Isso é algo que é a pergunta de $1 milhão. O que é os Estados Unidos? É um poder central também estabelecido. Não há dúvida disso. No tabuleiro político, você hoje tem duas grandes potências, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista de poder nacional, que é a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um poder central estabelecido, mas não é necessariamente emergente, como é a China, óbvio. E ele tem um viés neutro. O que é um viés neutro? Eu não sei, não posso afirmar se ele está crescendo, se ele pode crescer ou se ele está em declínio. Várias pessoas vão afirmar que ele está em declínio, mas nós temos que tomar muito cuidado. Em 1976, um autor muito famoso, que é o professor Barry, ele fez um artigo fantástico chamado O Fim de uma Era, : o bicentenário norte-americano marcando o fim do Império Americano. Em 1976, ele escreveu isso. Em 1977, 78, durante o governo Jimmy Carter, o governo Jimmy Carter alardeava para o mundo
que os Estados Unidos se preparava para o mundo, olha só que coincidência, multipolar, como hoje. E o que nós vimos? Nós vimos a nova ordem internacional e a unipolaridade norte-americana. Então é muito difícil fazer previsões e muito mais difícil ter certezas. Aliás, a única certeza que nós temos é que nós não temos nenhuma certeza. Agora, é claro que nós temos projeções. É possível a China superar os Estados Unidos? Possível é. Mas, curiosamente, não é provável. Por que não é provável? Porque o crescimento da China é financiado pelos Estados Unidos. Ou seja, se a China não conseguir uma alternativa a isso, o seu crescimento vai ser reduzido. Isso já está acontecendo. E, mais ainda, os Estados Unidos despertou que o seu adversário não é a Rússia, é a China. O que o Donald Trump está fazendo agora? E eu insisto, você pode não concordar com ele, você pode não concordar com o estilo dele, você pode não gostar dele. Nós que somos brasileiros, de uma certa maneira, temos uma certa resistência a ele, porque ele não favorece os interesses nacionais brasileiros, que, como nós brasileiros, temos a obrigação de defender. Mas o que o Donald Trump está fazendo não é uma repetição do que o Ronald Reagan fez, mas é, em parte, uma repetição do que o Richard Nixon fez. O que o Richard Nixon fez em 1971? Em 71, lembrando, o Richard Nixon retirou o padrão ouro, né? Ou seja, a moeda norte-americana deixou, em algum momento, ser lastreada em alguma coisa, porque ela só passou a ser lastreada em petrodólares em 73, 2 anos depois. Ora, começou ali uma crise econômica americana, começou ali um sinal vermelho para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham muito receio que a União Soviética, que era o seu verdadeiro inimigo naquele momento, dominasse o mundo. E aí ele pensou o seguinte: a China é um país crescendo naquela época. Se eu jogar a China contra a União Soviética, talvez seja uma boa estratégia. E foi isso que ele tentou fazer, quando ele admitiu na ONU, no Conselho de Segurança, a troca do representante de Taipei, que até então representava a China como um todo, por Pequim. Foi isso que ele fez. O que o Donald Trump está fazendo? Que não é bem um projeto dele, é um projeto da equipe dele. Dizer, olha, eu posso não ter muita simpatia pela Rússia, posso ter alguma simpatia pessoal pelo Putin, mas a Rússia tem sempre o seu comportamento assim, assim, assado, mas o meu inimigo não é a Rússia. O meu inimigo é a China. O país que vai desafiar a hegemonia americana, se for possível isso, não será a Rússia, será a China. Então, vou jogar a Rússia contra a China. É uma repetição daquela estratégia que foi engendrada e iniciada em 71 e foi concluída em 79 com o Jimmy Carter, quando o Jimmy Carter reconheceu a China continental como a única China e desreconheceu Taiwan oficialmente. Ele está fazendo isso. Ou seja, é a ideia de que existe 2 poderes centrais, a China e os Estados Unidos. E que a Rússia não é um poder central mais. É um poder circunspecto, semelhante à Índia. A Índia é um poder circunspecto com viés ascendente. Aí a seta para cima, como você está vendo aqui no diagrama. A Rússia, como os Estados Unidos, eu também não sei, é incerto. É claro que o Putin tem um projeto muito interessante de reerguer a Rússia e é um projeto até, de certa maneira, exitoso, porque se você comparar a Rússia de hoje com a Rússia do seu antecessor, você pode perceber que a Rússia deu um salto. Não em relação à antiga União Soviética, mas em relação à Rússia daquela pessoa que tinha um hábito de gostar muito de vodka. Me lembra aí, Varinaso? O Yeltsin. Yeltsin, exatamente, que gostava de uma vodkazinha. Aliás, a vodka russa é muito boa, né? Não é culpa dele. E agora vamos ter aqui
3 países, ou melhor, 4 países, que são importantes, têm uma certa relevância no mundo, mas se eles não se unirem, e evidentemente estão falando dos últimos 3, né, que estão na Europa, e aí exclui o Japão que está na Ásia, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se eles se manterem como países isolados, individuais, eu não tenho dúvida que a França é um viés declinante, o Reino Unido tem um viés declinante, e a Alemanha e o Japão eu poderia dizer que tem um viés incerto. Aliás, fazendo um pequeno parêntese, recentemente tem se alardeado que a Alemanha passou a ser a 3ª economia do mundo, superando o Japão. Repare que isso também é uma afirmação que a gente não pode assinar embaixo. O que aconteceu é que a moeda japonesa foi desvalorizada. Consequentemente, o valor da transformação cambial em dólares para o PIB, para o cálculo do PIB em dólares do Japão, caiu. Então, o que eu posso afirmar é que o Japão e a Alemanha têm riquezas ou têm capacidades econômicas semelhantes, muito próximas. Mas eu não posso assinar embaixo que a Alemanha é mais rica que o Japão ou vice-versa. Só para mostrar o quão complexo são essas grandes questões. Vamos para o diagrama 6, Parinaso. Aqui é uma outra curiosidade. Nós vamos ter um mundo para o qual nós estamos caminhando e que vão ter, como eu já disse, 4 ou 5 grandes potências. É um mundo tetra ou pentapolar. Repetindo, Estados Unidos, Rússia, China, Índia e possivelmente a União Europeia. Esses serão os protagonistas desse novo mundo, se é que já não o são. Mas nós vamos ter o surgimento de algo inédito também nesse novo mundo. As chamadas superpotências regionais. Ou seja, países em que, não obstante não terem a capacidade de jogar no tabuleiro internacional, elas terão um incrível poder nas suas respectivas regiões. Que países são esses? Coreia do Norte, Irã e Turquia. Repare que, para tristeza de nós brasileiros, o Brasil não está cotado para ser uma dessas superpotências regionais. Ou seja, se vislumbra no horizonte, não no presente, mas no futuro, que 3 países supostamente muito inferiores ao Brasil terão um protagonismo maior no tabuleiro mundial, no tabuleiro da geopolítica, do que o próprio Brasil. Isso não significa que nós estamos fadados necessariamente a esse futuro sombrio. É claro que se nós brasileiros lutarmos, e devemos fazer isso, a gente pode mudar, porque o futuro é, por definição, indefinido. Ou seja, o futuro é incerto, por definição. Então a gente pode mudar o futuro porque ele simplesmente ainda não aconteceu. Mas os autores, não na sua totalidade, mas na sua maioria, convergem para o entendimento que a Coreia do Norte, o Irã e a Turquia serão as chamadas superpotências regionais. Serão países com capacidade de, nas suas respectivas regiões, desafiarem a potência ou potencial daquelas 4 ou 5 potências dominantes do mundo. Coreia do Norte, nós já estamos vendo isso. Um país paupérrimo, miserável, mas que consegue ter uma dissuasão nuclear mais ou menos semelhante ou equivalente à dissuasão de grandes potências, porque ela tem a capacidade de lançar um míssil intercontinental com ogiva nuclear, inclusive com ogiva de hidrogênio, com ogiva termonuclear, contra os Estados Unidos. Então isso é ímpar, embora ela não venha a ser e não vá se transformar numa potência econômica, certamente não, isso não acontecerá. O potencial militar dela por si só faz com que ela tenha nessa parcela do poder nacional uma concepção de superpotência. O Irã não tem armas nucleares ainda. É praticamente uma unanimidade entre os autores que ele vai ter em algum momento, a não ser que haja um evento, e isso pode acontecer, que mude o cenário geopolítico do Oriente Médio de tal magnitude
que impeça essa ascensão crescente do Irã. O Irã tem uma vantagem em relação à Coreia do Norte. O Irã tem petróleo, o Irã tem riquezas, e o Irã é um país grande, uma população grande. A população do Irã é quase 90 milhões de habitantes. Embora tenha um PIB relativamente pequeno, de 366 bilhões de dólares, ele tem um potencial enorme. Se ele escapar das sanções, enfim, se ele conseguir fazer alguma forma, ninguém vai segurar o Irã vai ser uma grande potência. E aí alguns autores entendem que ele vai ser uma potência regional, uma superpotência regional, com viés militar e com viés econômico. E vem a Turquia, que sonha, todo mundo sabe, em recriar o Império Otomano. Obviamente isso vai ser quase impossível, mas a ideia de tentar recriar o Império Otomano assusta todos nós, porque ela tem uma ambição de ser uma grande potência, e certamente está caminhando para ser uma superpotência regional. Ela tem um PIB realmente bastante razoável, mais de $1 trilhão, tem uma população parecida com a do Irã, de 84 milhões de habitantes, e embora ela não tenha armas nucleares e afirme que não está buscando ter, nada impede que ela venha no futuro a ter. E ela vai ser uma potência também naquela região de peso, como nós já estamos vendo. Então essas serão as superpotências do século XXI. Vou falar um pouquinho agora, Farinazo, se você me permitir, de democracia na China, que é o diagrama seguinte, diagrama 7. É interessante que quando nós lançarmos para os assinantes a ideia de associar a palavra democracia com o país China, nós vamos ter várias pessoas afirmando que isso é algo impossível. Claro, porque nós temos um conceito de democracia que é um conceito ocidental, que é um conceito basicamente americano, que é exatamente o que está aqui em azul claro. Nós temos o que a gente chama de democracia liberal. Esse é o conceito ocidental, de uma certa maneira, ainda que o Brasil não seja propriamente um país do mundo ocidental ou do Ocidente, chamado Ocidente político, ele é um país com raízes ocidentais e, consequentemente, nós temos essa visão que não é nem ruim, nem boa, nem é correta, nem é errada, mas uma visão particular, uma visão de uma certa maneira até mais ampla, de que a democracia, quando dita, é sempre a democracia liberal, cujo fundamento elementar, como está aqui no diagrama, é a liberdade individual. Independente de termos ou não termos, as democracias, sob o ponto de vista do Ocidente, buscam como fundamento elementar a liberdade individual. Qual é o objetivo da democracia americana? A manutenção das coisas como estão, a manutenção do status quo, a manutenção da ordem internacional vigente, a manutenção das leis, sob o ponto de vista das leis vigentes e que foram ditadas de uma certa maneira pelo Ocidente político, liderado pelos Estados Unidos. Qual é o sistema econômico compatível com essa democracia liberal? O chamado capitalismo neoliberal. Qual é o regime eleitoral que a democracia liberal defende? O chamado regime eleitoral pleno, aquele que nós conhecemos como sufrágio universal. E qual é a percepção política da democracia liberal? E aí está a fragilidade dela. É uma percepção política demagógica. O que significa isso? Significa que, neste sistema, nesse regime político, é possível qualquer pessoa assumir a presidência, assumir a chefia de Estado, ou a chefia de governo, ou ambas as coisas, como é o caso do regime presidencialista norte-americano. Bom, a Rússia pegou a palavra democracia, que nada mais é que governo do povo, demo, povo, cracia, governo do povo, e diz o seguinte: olha, democracia, a verdadeira democracia, é a democracia que traduz valores, os valores de um povo.
E quais são esses valores, sob o ponto de vista da Rússia, sob o ponto de vista do povo da Rússia? São os valores tradicionais do cristianismo ortodoxo. O Putin é um sujeito brilhante, né? Podemos não gostar dele, podemos gostar dele, podemos simpatizar com ele, podemos não simpatizar com ele, mas eu acho que ninguém duvida que é um sujeito brilhante, é um sujeito muito inteligente. O que o Putin olhou para trás, olhou para a história e disse o seguinte: a União Soviética colapsou por vários motivos, obviamente. Mas um dos motivos, ainda que não tenha sido o principal, mas um motivo importante, é que ela defendia o ateísmo. E, Farinaz, é muito difícil você defender o ateísmo. Por que é muito difícil? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com uma pergunta: da onde nós viemos e para onde a gente vai? E essa pergunta não é possível de ser respondida pela ciência. E ela é respondida pela religião. Então, o ateísmo choca ao anular esse questionamento básico da humanidade. Pensando nisso, o que o Putin fez? O Putin pegou a igreja, a primeira cisão da igreja, que não foi a igreja protestante, essa foi a segunda, pegou a igreja tradicional e disse: olha, vamos defender esses valores correspondem aos valores do povo russo. Consequentemente, qual é o objetivo ideológico dessa democracia de valores, e da Rússia em particular? Fazer um revisionismo pleno. Vamos fazer uma revisão. Eu vou olhar para o Ocidente e dizer assim: o Ocidente está em decadência. O Ocidente deixou de ter valores. Valores éticos, valores morais, valores tradicionais. E eu vou o quê? Apresentar para o mundo, e para o Ocidente também, uma alternativa a isso, que é a democracia de valores. Já que, sob o ponto de vista da Rússia, a democracia liberal está em vias de extinção, está em vias de falência, está em morte anunciada. Qual é o sistema econômico da Rússia? A Rússia, diferente da China, é um país capitalista. Obviamente, a União Soviética não era, mas ela se transformou, coisa que a China não fez, num país capitalista. Só que ela tem uma economia chamada capitalismo autárquico, que alguns chamam de capitalismo de Estado. É um capitalismo com intervenção do Estado na economia. Olha bem a palavra, Farinazzo. Intervenção. Intervenção é algo que se dá em caráter provisório. Se dá em caráter pontual. Não se dá em caráter definitivo. Quando a intervenção se dá em caráter definitivo, tem o objetivo de ser definitivo, ela deixa de ser intervenção para ser participação. Nesse sentido, o sistema deixa de ser capitalismo para ser socialismo. A China, desde 1949, é um país socialista, não pretende deixar de ser, e isso não é uma opinião pessoal minha, isso é alardeado pelo próprio Xi, ou seja, por todas as lideranças. Só que ela não tem o socialismo tradicional, aquele socialismo da antiga União Soviética, ou um socialismo parecido com o da Coreia do Norte. Ela tem um socialismo de mercado, ou seja, um socialismo liberalizante. Mas na China, as empresas são estatais. Ou seja, o governo se confunde com as empresas. O governo não tem só uma intervenção nas empresas. Ela tem uma intervenção, um gerenciamento de tal maneira que é participativo. Ou seja, é uma participação efetiva. Portanto, é um sistema socialista, diferente do que se apresenta na Rússia e diferente do que se apresenta no Brasil. Quando eu dou aula, alguns alunos dizem assim: professor, o que o senhor acha das empresas estatais brasileiras? Eu digo: meu filho, primeiro, não existe empresa estatal brasileira. Nunca existiu. O que existe no Brasil são empresas paraestatais. Para é um prefixo grego, quer dizer ao lado. Paralelepípedo, ao lado da rua. Paraestatal, ao lado do Estado. Se está ao lado do Estado, não se confunde com o Estado. Então, a empresa não é estatal. Então, o que nós temos no Brasil? Empresas paraestatais, de dois tipos. Sociedade de economia mista, exemplo, Petrobras, e qualquer um de nós pode ser dono. Eu posso ser dono, você, Farinazzo, pode ser dono, porque as ações estão disponíveis, ainda que sem direito a voto, isso é uma outra questão. Ou eu posso ter empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Nenhuma das duas
são empresas estatais, porque elas não pertencem diretamente ao Estado. São mecanismos de intervenção do Estado na economia, razão pela qual devem ser, no futuro, privatizadas. Esse devem ser não é uma questão que eu quero que sejam privatizados, ou que vai ser bom ser privatizados. Eu quero dizer que o objetivo da sua criação é, segundo a nossa Constituição, está no artigo 173 da Constituição, é só você ler no artigo 173, é uma intervenção em caráter não definitivo. Esse não definitivo significa temporário. Temporário não significa 5 anos, 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos. Significa um tempo em que elas continuam sendo necessárias, em função da ineficiência do particular, ou seja, da iniciativa privada. Essa ideia do capitalismo intervencionista, também chamado capitalismo autárquico ou de Estado. O Brasil, diferente da Rússia, não tem um capitalismo de Estado, tem também um sistema singular, como eu disse logo no início, ímpar, que mescla o capitalismo neoliberal regulatório, e por isso nós temos várias agências regulatórias, com resquícios ainda de capitalismo autárquico. Mas a Rússia não, a Rússia tem um capitalismo de Estado. Pois bem, qual é o regime eleitoral da Rússia? É mitigado. Você pode não gostar, você pode achar que tem fraude, enfim, você pode qualificar como você quiser, porque adjetivar, qualificar é livre para todos. Mas o fato é que ela tem um regime eleitoral, que não é pleno, não é total, mas ela é real, ainda que seja mitigado. E qual é a percepção política dela? Ela não é demagógica, mas ela tem um viés autoritário. Vamos para a China, que é o que interessa. A China olhou para o mundo e disse o seguinte: olha, a democracia liberal não nos interessa. A democracia de valores também não diz respeito aos anseios do povo chinês. Para a China, o que interessa é a democracia de resultados. Ela pensa da seguinte maneira, Farinazzo: será que é democrático alguém ter liberdade individual, mas não ter um pão para comer? Que tipo de liberdade uma pessoa tem se está passando fome? Então, é uma outra visão. Não é correta nem errada. É uma questão de ter uma outra forma de enxergar as coisas, que eu posso concordar ou discordar. Isso é livre. Mas ela defende isso e é perfeitamente defensável a tese dela. Se não fosse, ela não teria sustentado o regime dela, que, do ponto de vista dela, é um regime democrático, ainda que não seja uma democracia liberal, e sim uma democracia de resultados. Qual é o fundamento elementar? A liberdade individual? Não. A prosperidade comum. É por esta razão que ela não permite, e você pode, mais uma vez, concordar ou não, que tenham lá bilionários. Ou seja, quando você atinge uma riqueza muito grande na China, você, de alguma maneira, vai ser obrigado, vai ser compelido a distribuir parte desses ganhos. E quando você se recusa a fazê-lo, como nós já vimos aí na história, o sujeito pode até, entre aspas, desaparecer do mapa. O sistema econômico, como eu já disse, é o socialismo de mercado. O regime eleitoral é inexistente. Não existe eleições na China. Isso não é bom nem ruim. É uma forma de entender a democracia. Nós entendemos democracia como aquela detentora de um regime eleitoral. Isso está correto? Sim, sob o ponto de vista da democracia liberal, mas não está correta sob o ponto de vista chinês da democracia de resultados. E qual é a percepção política da China? É um país totalitário. Totalitário não significa ditadura. Totalitário significa que o Estado é total, o Estado está presente, que o Estado se confunde com o partido. Isso é uma outra singularidade da China. Por exemplo, as Forças Armadas do Brasil pertencem ao Estado. As Forças Armadas da China não pertencem ao Estado, pertencem ao Partido Comunista da China, por incrível que pareça. Porque o Partido Comunista da China se confunde com o Estado. Lá é um sistema que é ímpar, é diferente do mundo todo, é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vimos no passado. É algo inovador. É uma confusão entre empresa e governo, é uma confusão entre partido e
Estado, criando uma forma totalitária muito diferente daquela que foi apresentada na União Soviética, muito diferente daquela que é apresentada na Coreia do Norte, um totalitarismo simplesmente diferente, que a gente chama de singular, que não se apresenta da mesma forma que outros totalitarismos se apresentaram, mas continua sendo um Estado total, um Estado de controle total. Vamos para o diagrama, eu queria completar isso, o diagrama 11, Farinazzo. Nesse diagrama 11, Farinazzo, nós vamos ver um complemento daquele diagrama que nós apresentamos anteriormente. E aí nós vamos ver as diferenças entre os modelos socioeconômicos e políticos dos Estados Unidos e da China. Agora é uma comparação específica, China e Estados Unidos. Qual é o sistema econômico dos Estados Unidos? Nós já falamos, capitalismo neoliberal. Qual é o sistema econômico da China? Socialismo liberalizante, também chamado socialismo de mercado. Quais são os valores sociopolíticos dos Estados Unidos? O que a democracia americana defende? A democracia americana defende os chamados valores universais. Quais são eles? Liberdade, fraternidade e direitos humanos. Quais são os valores que a democracia de resultados da China defende? Os valores fundamentais, não os universais, e sim os fundamentais. Quais são eles? Estabilidade, ordem, harmonia e desenvolvimento. Qual é o modelo de organização social dos Estados Unidos? Política. Qual é o modelo chinês? Meritocrático. Ou seja, na China, aquele que tem o melhor desempenho, consequentemente, tem a premiação de subir na escala política chinesa. Portanto, é diferente dos Estados Unidos. Qual é o modelo de ascensão à liderança política? É uma seleção eleitoral nos Estados Unidos. Fundado o quê? No chamado sufrágio universal. Como é na China? Existe uma seleção natural, fundada na experiência e hierarquia partidária. Significa dizer que na China, você será o presidente se você passar por várias etapas anteriores, for testado nessas etapas anteriores e mostrar uma competência superior aos demais, vamos dizer assim, candidatos. Concepção partidária. Nos Estados Unidos ela é flexível. Na China é inflexível. Olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, você pode mudar de partido. Você pode optar pelo Partido Democrata, pelo Partido Republicano, pelo Partido Independente, porque lá não são dois, como as pessoas imaginam, dois são principais. Mas você não pode mudar a forma de atuação do partido. Na China, você não pode mudar de partido, porque lá só tem um. Mas você pode mudar a forma de atuação dele. Repare que o Partido Comunista Chinês tinha uma atuação durante Mao Tse-tung que é muito diferente da forma como ele atua nesse momento. Qual é a concepção ideológica dos Estados Unidos? Liberal. É o chamado liberalismo clássico que foi aperfeiçoado com o tempo. Qual é a concepção ideológica da China? Marxista. A China faz uma leitura, eu até já afirmei, diferente daquelas 19 leituras clássicas de Marx, porque Marx tem 19 leituras diferentes. Ela faz uma 20ª leitura, uma nova leitura, uma leitura própria. Mas é o que a própria China chama de socialismo com características chinesas, o marxismo particular. Qual é o modelo partidário dos Estados Unidos? Multipartidarismo, ou seja, os partidos políticos não se confundem com o Estado. A existência, portanto, de separação entre os partidos políticos e o Estado. E na China, o partido único. Ou seja, o Estado e o partido se confundem como se fosse uma coisa única. Portanto, uma inexistência de separação entre os partidos políticos e o Estado. E como é que é o controle político sobre os capitais? Nos Estados Unidos ele é mitigado. A autoridade política não pode auditar o poder do capital. Com isso, tem várias distorções, que eu posso financiar campanhas eleitorais, posso influenciar o povo, etc, etc, etc. Na China, não. Na China é rígido. A autonomia política pode e normalmente interfere no poderio do capital. Portanto, para a gente concluir, Farinazzo, são essas as diferenças de concepções políticas e socioeconômicas entre os Estados Unidos e a China.
E é bom que os nossos assinantes saibam disso, para nós entendermos que a China é um modelo diferente, diferenciado, singular, próprio, específico, e que, portanto, é muito difícil nós o compreendermos. Mas, ao mesmo tempo, como se trata de uma potência em ascensão, uma potência disruptiva, uma potência que deseja construir uma nova ordem mundial, uma ordem que eu não sei se será melhor ou será pior, evidentemente, é uma questão subjetiva, é algo que nós precisamos estudar, queiramos ou não, porque a China veio para ficar. Esse que é, vamos dizer assim, a minha última ideia que eu queria passar para os seus assinantes, agradecendo aí, Farinaso, o carinho de sempre de você, da sua esposa, de seu filho, para com os meus filhos, etc. E estaremos juntos aí sempre quando formos convocados aí por você, nosso eterno comandante. Um abraço grande para todos, um abraço grande especial para você, Farinaso, um abraço para o Albert e para todos os nossos outros amigos. Pessoal, esse livro aqui é decisivo para entender a mentalidade chinesa com relação ao confronto com os Estados Unidos. Unrestricted Warfare é escrito por 2 coronéis chineses, um deles depois chegou oficial, o posto de oficial general na Força Aérea da China, e eles descrevem toda a estratégia chinesa para se contrapor aos Estados Unidos, e ela não é puramente militar. Acho que depois da Guerra do Golfo, em 1991, os chineses acordaram para a superioridade militar e tecnológica dos Estados Unidos e desenvolveram novas abordagens para um possível confronto. Esse livro tem na Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. A Amazon aceita cartão, ela parcela, aceita boleto, enfim, tem diversas modalidades de pagamento e a entrega é bastante rápida.